Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde a todos. Aqui estamos para gravar mais um capítulo do livro Respostas da Vida, do André Luiz. Esse é o 30º capítulo, se eu não me falha a memória aqui, e estamos assim caminhando para o encerramento do livro, Respostas da Vida. E tem 42 capítulos esse livro. Então, nós já passamos mais da metade, já estamos caminhando para o final. Lembrando a todos que nós temos esse canal que está aqui, Reflexões Espiritualistas, dedicado exclusivamente a tratar de assuntos da doutrina espírita, temas espiritualistas e do Evangelho de Jesus. Presentemente nós estamos gravando capítulos semanais do livro Respostas da Vida, que foi uma sugestão inclusive de um ouvinte nosso aí, e é realmente um livro muito bom porque traz respostas a todas essas questões que nos atormentam, digamos assim, que nos preocupam, no nosso dia a dia, relacionamento com as pessoas e tudo mais, certo? Lembrando então também que se gostarem do canal, se gostarem do conteúdo, lembrem de deixar o seu like no final, no início do vídeo, se inscrever aqui no sininho de notificações, porque com isso vocês vão receber novos vídeos cada vez que eu colocar no YouTube. E também o like ajuda o YouTube interpretar, a plataforma interpretar como sendo um canal de interesse mais abrangente e começa a mostrar esses vídeos para mais pessoas, que é um pouco o nosso propósito, ampliar a quantidade de pessoas que têm acesso ao canal, tá certo? Nós temos hoje mais de 500 inscritos, uma coisa que é muito boa mesmo, Então, eu acho que a gente pode ficar feliz por isso aí, tá certo? Mas também o nosso propósito é fazer vídeos curtos, Por isso nós já vamos conversar aqui agora sobre o próximo tema, que chama-se Males e Remédios, Olha bem, males e remédios. Como se eu estivesse indo na farmácia ou no médico buscando orientação para algum mal que te aflige e qual é o remédio que você vai receber a receita do médico aqui, Nesse caso aqui o médico é Jesus, Mas vamos ver o que o André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, nos recomenda. Então vamos lá, direto ao assunto aqui. Ele começa falando assim: inconformação diante dos sofrimentos. Eu até negritei as perguntas para não misturar com a pergunta seguinte aí, Então, inconformação diante dos sofrimentos. É normal, às vezes a gente fica inconformado mesmo. Por que isso está acontecendo comigo? Por que agora, justamente agora? Por que não acontece com outra pessoa? Está acontecendo comigo? É normal a gente ter esse tipo de interrogação na nossa cabeça. Então ele diz assim: olhe em derredor, no seu entorno aí, e reconhecerá legiões de pessoas que sofrem muito mais sem as suas possibilidades de reconforto. Eu vou ser bem transparente para vocês. Eu estava começando a gravar o vídeo aqui, uma senhora me escreveu falando que não tinha um centavo para comprar um bujão de gás. O filho faz um tratamento com tuberculose e ela não consegue trabalhar porque vive para baixo para cima com a criança no médico. Leva na escola, traz na escola, porque também se não for na escola cortam o Bolsa Família dela. Ela não tinha um centavo para comprar o gás. Ontem, uma outra família me procurou, estava com a luz cortada há vários dias. Então, se a gente andar um pouquinho, não precisa ir lá no interior de São Paulo, do Mato Grosso, do Amazonas, não. Aqui na nossa cidade mesmo. Se a gente andar um pouquinho para longe dos bairros mais centrais da cidade, na periferia, nós vamos encontrar centenas de famílias que estão sofrendo situações muito mais difíceis que a nossa.
E como ele fala aqui, pelo menos nós temos uma possibilidade de reconforto, né? Não falta o gás, não falta a luz. A gente consegue sobreviver. Tem criaturas que não conseguem sobreviver, né? E mesmo recebendo Bolsa Família e tudo mais. Olha o caso dessa mãe, ela não consegue trabalhar. Não é que ela não queira trabalhar, ela não consegue trabalhar. Vai 2 vezes por semana no médico em Taubaté, tem que buscar remédio do posto de saúde, porque não entregam em outro lugar. Como que ela vai trabalhar? Né? Teria que ser um trabalho flexível, né? Não existe tão flexível assim. Né? Estou só citando esse caso, mas a gente conhece lá na casa transitória centenas de casos assim. Né? Pessoas que não conseguem, no final do mês, fechar o mês pagando coisas básicas. Água, luz, gás. Né? Então é isso, gente. Vamos olhar em volta, vamos olhar para baixo um pouco. Parar de olhar para cima, vamos olhar para baixo. A gente vai ver o sofrimento de muita gente e nós vamos ficar mais conformado. Não que o sofrimento nosso vai passar, a gente vai ficar mais conformado com o nosso sofrimento, seja ele qual for. Desentendimento em família. Nossa, que coisa, né? Quem não teve ainda um desentendimento em família? Levanta a mão. Ninguém, né? Desentendimento em família acontece todos os dias, todas as horas. Nesse momento que nós estamos falando, provavelmente está acontecendo na casa de alguém. É absolutamente normal, pela simples razão que nós estamos num planeta de expiação e provas, e as pessoas que estão acomodadas no nosso círculo familiar, muitas vezes estão juntas justamente porque tem alguma coisa que tem que melhorar, que tem que se acertar entre elas, né? São muitas vezes reencarnações programadas para melhorar a convivência entre opressor e oprimido, entre vítima e aquele que vitimou, né? Mas que nosso esquecimento passou. Então acontecem esses desentendimentos normais em família. Então, o que o André Luiz fala? Ele fala assim: oriente as crianças de casa, as crianças têm que ser orientadas, né? E respeite os adultos, deixando a eles a faculdade de se decidirem quanto às próprias realizações. Qual acontece no mundo íntimo de cada um de nós. Então ninguém vem também interferir no seu mundo íntimo para dizer para você faça assim ou faça assado, certo? Então também respeitemos a condição dos outros. E é lógico que se dentro do possível a gente consegue mediar alguma coisa entre família, arrefecendo os ânimos, falando uma palavra de incentivo, de consolo, de bem-estar, né, de entendimento, também será de grande valia, né? Mas o André Luiz está dizendo, respeite a posição de cada um. Algum erro cometido? Opa, quem será que nunca cometeu um erro, hein, gente? Nossa! Hã? Vamos falar a verdade? A gente comete erro quase todos os dias, gente. Quase todos os dias. Alguém que tenha um mínimo de consciência, de autocrítica, vai perceber que uma hora ou outra erra. Então ele diz assim, reconsidere a própria atitude e não se constranja em aceitar as suas deficiências de modo a corrigi-las. Então, se auto-reconheça, errou, corrija, né? Conhece as suas próprias deficiências, já é meio caminho andado. Daquele que erra e nem reconhece que errou, vai continuar errando. É bem pior. Então, se a gente reconhece que errou, a gente vai tentar tratar de corrigir nosso erro da melhor forma possível, seja ele qual for, né? Agora vem outra. Erros alheios. Ah, nossa, nós somos especialistas em achar erro dos outros. Olha, se nós temos uma especialidade, e eu tô brincando um pouco só para descontrair, né, gente? Mas se a gente tem uma especialidade é achar um errinho em alguém. Falar, nossa, aquele fulano é isso, aquela ciclana fez isso, aquele outro, nossa,
impaciente. O outro, puxa, como irrita disso. Aquele fulano, nossa, eu não devia ter feito isso. Então a gente é louco para achar defeito nos outros, né? O que fala André Luiz? A resposta do André Luiz qual é? Observando-se quão difícil aprender sem errar, saibamos desculpar os desacertos dos outros, tanto quanto esperamos tolerância para os nossos. Olha como ele é delicado. Desculpar os desacertos. Ele não chama nem de erro. Os desacertos dos outros, tanto quanto nós esperamos tolerância para os nossos próprios erros. Porque quando a gente erra e ofende alguém, por exemplo, a gente fica louco por receber um perdão. Nem dorme, às vezes, de preocupação se aquela pessoa está magoada com você, não está. Não é mesmo? Então o que a gente está esperando do outro? Tolerância. Tá certo? Perdão, compreensão, entendimento. Então saibamos dar tolerância, saibamos dar compreensão, saibamos dar entendimento para os erros dos outros, né? Cada um está num nível evolutivo diferente, gente. Ninguém está no mesmo nível evolutivo. Uns erram mais, outros erram menos. Então, a gente tem que entender isso. Se é difícil para nós, né, como ele está dizendo aí, se é difícil para nós seguir na jornada aprendendo sem errar, para os outros é a mesma coisa, né? É uma situação chamada espelho, né? É só olhar no espelho, né? Continuando. Entes queridos em falha. Então agora ele foi mais longe. Ele falou, bom, os erros agora estão sendo cometidos por entes queridos, pessoas da família, né? Pessoas que você ama. Ele está dizendo assim, Deus que nos criou a todos, então está dizendo, somos todos filhos de Deus, saberá conduzi-los sem que tenhamos a obrigação de arrasar-nos ao vê-los adquirindo as experiências da vida, pelas quais também nós temos pago ou pagaremos o preço que nos compete. Então, não é para nós ficarmos arrasados, é isso que ele está dizendo, né? Porque eles estão adquirindo da mesma forma que nós, através dessas experiências de acerto e erro, erro e acerto, as experiências necessárias para a sua própria evolução. Então não nos desesperemos com isso. Ajudemos dentro do possível, né? Eu me lembro, vou contar rapidinho, logo que o Chico começou na mediunidade dele, a mãe tinha morrido, o pai trabalhava fora e ele ficava cuidando, acho que de 13 ou 14 irmãos. Um dos irmãos mais velhos que ele até já tinha se casado. Esse irmão morreu e ele ficou cuidando da enteada. Com a morte do irmão, as coisas se agravaram muito. A enteada meio que ficou doente da mente. E olha que o Chico, com toda a mediunidade dele, com todo o problema que ele teve que internar, com o conhecimento que ele teve que internar a cunhada, perdão, não falei enteada, a cunhada, né? Então ele ficou numa situação dificílima, trabalhando, cuidando dos irmãos menores, cuidando da cunhada hospitalizada, tá certo? E sofrendo. Aí um dia ele falou pro Emmanuel assim, ela chamava Senhor Emmanuel. Senhor Emmanuel, será que o senhor pode nos ajudar? Eu tô vendo, o senhor não tá vendo o sofrimento que nós estamos passando aqui na nossa família, né? Aí o Emmanuel falou, não, posso ajudar sim, mas eu não entendo por que você tá tão abatido assim, Chico. Porque o sofrimento do Xavier é diferente do sofrimento das outras famílias? Chico pensou bem e falou, é verdade, né? Então, quer dizer, tá dizendo, por que o seu sofrimento é diferente do sofrimento das outras criaturas, né? E o Chico se recompôs rapidamente, né? O Chico até contava isso para mostrar que ele era humilde, mas na verdade ele
ele suportou muito mais que isso quando era mais jovem, né? Criou praticamente os irmãos, até que o pai casasse novamente e tal. Bom, continuando, vamos lá. Provação. Provação, igualmente, todos nós temos. Falei, estamos num planeta de expiação e provas. Então, ou nós estamos passando por algum tipo de expiação ou algum tipo de prova. A provação vem, e às vezes ela é difícil. Resposta do amigo André Luiz. Uma visita ao hospital pode dar a você a ficha de suas vantagens em relação aos outros. Né? Eu me lembro também, vou contar aqui, quando eu comecei lá na Casa Transitória, eu acompanhava o seu Afro a fazer visitas às famílias carentes. E era muito importante essa visita, a gente ia ver a condição socioeconômica das famílias. Às vezes, a gente chegava na casa de alguém, de uma mãe lá, e ela estava lá com os filhos, não tinha nada no armário, fogão de lenha, chão de terra batido, janela quebrada, porta quebrada, colchão no chão. Você saía de lá e falava, meu Deus do céu, como é que essa família vive? Aquela criançada de pé no chão, sem camisa, vinha o frio, entrava frio por tudo quanto é lugar, telhado sem forro. Né? Então o Afro saía correndo, arrumava uma cama, um colchão, ou um outro amigo ajudava com uma porta, com uma janela, o outro corria com um mantimento e assim por diante, né? Então, quando eu voltava para casa, eu falava, meu Deus do céu, graças a Deus por tudo que eu tenho. Porque aí os meus problemas ficavam pequenos, perto daquela senhora com vários filhos, desempregada, sem ter o que comer. Entende? Ele falou do hospital, mas eu estou contando uma experiência própria para vocês. O hospital também é um bom lugar para a gente entender quanto nós somos felizes, né? Mesmo passando por provações e sofrimentos, como é normal, tá bom? Problemas, quem não os tem, né? Ele até diz assim, não se sabe de criatura alguma que evolua ou se aperfeiçoa sem eles. Problemas, incluindo aquelas que se supõem tranquilas, por estarem fugindo provisoriamente de trabalhar. Então, problema todo mundo tem, né? Então, a gente tem que saber conviver com os nossos problemas sem desesperar. Né? Angústia também é normal. Ao que se conhece, todo tratamento para supressão da ansiedade está baseado ou complementado pelo serviço em favor de alguma causa nobre ou de auxílio de alguém. Eu, por exemplo, sou extremamente ansioso. Não consigo parar um minuto sem ter que fazer alguma coisa. Quando eu vou na Casa Transitória e começo a fazer o meu trabalho lá, eu esqueço um pouco dos meus problemas e volto mais calmo para casa. Né? Porque eu estou fazendo alguma coisa em favor de alguém. Eu não, todas as pessoas que estão lá. Né? Então, se você mora onde morar, no interior, em São Paulo, numa capital, numa grande capital, em outro país, não importa. Você vai ter algum lugar onde você possa fazer um trabalho nobre de auxílio a alguém. Um trabalho desinteressado em alguém. Qual é a grande função? Você fala, mas como que isso resolve a ansiedade e a angústia? Porque você tira o foco de você e põe o foco no problema dos outros. Então você esquece temporariamente os seus problemas. E é o que falou na pergunta anterior. E a gente passa a minimizar os nossos problemas. Porque em comparação com os que a gente está vivendo, se tornam pequenos. Então, passa um pouco aquela angústia. A doutrina espírita, gente, é consolador prometido. Ela não veio aqui para livrar ninguém do problema. O problema todos temos que passar, como já está falando aí. É parte da nossa evolução. Mas a gente pode ser consolado. A gente pode receber consolação. Né? Então é isso que a gente encontra na doutrina espírita. E o último
slide aqui. Eu ainda falo slide, gente, mas é um PowerPoint, tá? Censura. 1 minuto de autoanálise nos fará sentir. 1 minuto de autoanálise nos fará sentir que não estamos muito certos quanto à própria resistência, se acaso estivéssemos no lugar daqueles que jazem caídos em desapreço. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, é o que eu estava falando, né? Aquela pessoa fez isso, fez aquilo. Mas será que no lugar dela nós não teríamos feito pior? Será que sobre as pressões, as desilusões, os sofrimentos, as dificuldades, a carga emocional sobre aquela criatura, a gente não teria caído antes? Não teria tropeçado muito antes dela? Pode ser. Façamos cada um a sua autoanálise para medir o nosso grau de resistência em relação aos problemas que a gente está enxergando nos outros. E ele termina assim: desilusões e fracassos no relacionamento afetivo. Também é muito comum. Ele diz assim: experimente Jesus. Nossa, mas experimente Jesus? Sim, porque Jesus é aquele que veio amparar os pobres, os estropiados, os caídos, os desiludidos e os fracassados. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E o principal objetivo de Jesus é ajudar aqueles que estão sofrendo, estão em sofrimento. Leia um pouco sobre Jesus. Leia o Novo Testamento. Leia as parábolas de Jesus. Né? Leia o Evangelho da sua crença religiosa. Você vai encontrar consolo nas palavras de Jesus. O Sermão das Bem-aventuranças, disse uma vez Gandhi, que nem era cristão, era hindu, falou: o Sermão das Montanhas, sozinho, vale por todos os livros que foram escritos na história humana. Né? Que é o Sermão das Bem-aventuranças. Levanta os caídos, os sofredores, os humildes. Né? Então, leiam lá o Sermão das Bem-aventuranças. Vocês vão ficar maravilhados, né, gente? Tá bom? E aqui nós terminamos, porque deu já 20 minutos. Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Não esqueçam de deixar aí o seu like, seus comentários, se quiserem. Tá certo? E na semana que vem nós estaremos de volta. Tchau.